Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Retailcast, o podcast do Grupo Rogemac, que traz várias abordagens sobre tendências, comportamento e os caminhos do varejo. No episódio de hoje, vamos falar sobre sociedade contemporânea e tendências de consumo, um tema que tem transformado profundamente a forma como vivemos, compramos e nos relacionamos com o espaço da casa. E para essa conversa, temos a honra de receber Clotilde Pérez. Muito prazer, Clotilde. Um prazer tê-la aqui conosco. Professora titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, pesquisadora, semioticista, autora e uma das maiores referências do país em comunicação, semiótica e consumo. Clotilde tem uma trajetória brilhante de estudos, formação e consultoria sobre os significados simbólicos do consumo, analisando como marcas, produtos e pessoas se conectam por meio de narrativas e da estética contemporânea. Hoje ela vai compartilhar conosco reflexões sobre o estudo e evolução dos significados da casa, a relação entre identidade e espaço doméstico e o atravessamento da estética na vida cotidiana, temas que se conectam diretamente com o universo das marcas Wolf, Lior e Volicasa e com o propósito do grupo Rogemac de inspirar beleza, praticidade e experiência no lar. Clotilde, é um prazer tê-la conosco. É sempre uma honra receber uma pessoa que é um profissional que é sumidade no assunto, que detém tanto conhecimento. E hoje, antes de a gente começar todo o nosso circuito de perguntas, eu queria que você trouxesse um pouco do que tem sido esse legado da Clotilde Pérez, e todas as inferências que você vê para o hoje e para o futuro. Bom, Kelly, sim, muito bom dia. Um prazer Bom enorme estar dia. aqui com você, participando desse projeto tão significativo, né, que é o Retailcast. Acho que esse Obrigada. formato cada vez mais se consolida como um caminho muito efetivo de Sim. entrar na vida das pessoas e ajudar no processo tanto de reflexão quanto de escolha. Então, um prazer enorme. Muito obrigada e obrigada pela apresentação. Enfim, essa é uma vida, uma escolha, né, de vida, estudar e partilhar, né, formar pessoas, mas também partilhar com a sociedade como um todo os temas que me são muito caros e que, de fato, recebem, né, uma dedicação nessa minha Legal. trajetória de algumas décadas já, Uhum. não é? Então, o consumo, a cultura material, né, não só a cultura material de consumo, mas a cultura material como um todo, os comportamentos, a compreensão, né, do Uhum. jeito que a gente se insere na sociedade contemporânea, de fato, tem aí uma importância enorme na minha trajetória de estudo, e de formação e de transmissão também. Então, por isso que esses momentos são muito especiais. Excelente, Clotilde. Para você que é cliente do Grupo Rogemac e vem assistindo todos os episódios do Retailcast, hoje não perca, é super importante todo o conteúdo que a Clotilde vai trazer aqui e vai contribuir muito para a sua jornada de gestão do seu negócio, de gestão do varejo e como construir o portfólio da sua loja. Clotilde, o mundo passa hoje por uma série de transformações, transformações digitais, transformações de consumo e também, com tudo isso, muita mudança dos valores sociais. Do teu ponto de vista, quais são as principais tendências de comportamento de consumo? Então, acho que sim, né, a mudança é algo inexorável à nossa existência, quer dizer, as mudanças sempre aconteceram. O problema é que agora elas são muito rápidas, são profundas e são transversais, acontecem em todas as esferas da nossa vida. Então, assim, essa aceleração e a transversalidade, acho que isso é um dado novo na nossa sociedade. Isso, de fato, faz movimentar os valores sociais. Não de forma tão rápida, não é assim, todo ano muda os valores sociais, não, né, eles têm uma tendência, vamos dizer assim, uma certa perenidade, né, eles levam mais tempo, mas de qualquer forma as manifestações acontecem, sim, com uma agilidade grande. Então os valores mudam com um pouco mais, né, de demora, mas as perspectivas, principalmente estéticas, são mais ágeis, que é o que a rigor a gente acaba chamando de moda, de modinha, etc. Uhum. Mas sim, a gente entra, né, nas últimas décadas num processo de transformação, parte em função das grandes movimentações em relação às próprias instituições, né? Eu acho que se a gente quiser fazer um marco histórico, pós-Segunda Guerra, né, a gente começa ali a vivenciar, principalmente no Ocidente, né, tensionamento das grandes instituições, então da igreja, da universidade, do exército, dos governos, tudo isso continua existindo, tudo isso sim, mas hoje muito mais
tensionado, muito mais questionado do que simplesmente seguido. Essa grande movimentação das instituições, ela vai cascateando para todas as instituições, para as outras instituições menores, o que faz com que a gente entre num processo de dificuldade de sedimentar a nossa vida, não é? Então, hoje a gente percebe que enxergar o futuro é mais difícil do que era antes, porque você tinha as grandes instituições que traziam esta âncora de significado, não é? Então, hoje eu olho para trás, o passado não explica muita coisa, o presente está um pouco difícil, depois a gente pode falar mais dele, e o futuro Verdade. mais difícil ainda de ser enxergado. Isso faz com que a gente, primeiro, presentifique a vida, ou seja, a vida passa a se dar muito no presente, e reconfigurando alguns valores, não é? Uhum. Isso com certeza. A gente vai reconfigurar. A gente percebe, né, todo o processo de individualismo que vem de uma tradição enorme de séculos atrás se consolida de uma maneira muito potente, né, principalmente a partir do século XX para o século XXI, tendo a vida digital como grande manifestação também desse individualismo. Enfim, isso traz uma série de consequências para a nossa vida, não é? Tá, e isso aplicado ao varejo, o que que você Muita entende de coisa, não é? tendência, né? Né, isso muita acho que tem aí muitos aspectos. Por exemplo, quando a gente percebe essa dificuldade de enxergar o futuro, a presentificação da vida, e ainda assim não está fácil a vida no presente, a gente percebe alguns eixos, por exemplo, que a gente pode chamar de tendência, por exemplo, como o escapismo nostálgico, não é? Então, assim, Eu ia te perguntar isso sair da agora. vida, né? A vida tá difícil, então escapar, né? Então, escapismo e nostálgico, eu sei, passado. Por quê? Porque isso é um conforto psicológico, né? Tudo que eu vivi Entendi. é mais palatável. Eu tenho mais segurança. Eu já vivi, eu sei como lidar. Então, se a gente olha, talvez essa seja uma tendência das mais fortes no varejo. Não é a única, a gente sabe que tem outras. Mas eu acho que essa merece um destaque para a gente entender e refletir de que maneira, né, nós podemos nos inserir. Principalmente vocês, que é um grupo que trabalha muito voltado para a cultura material da vida cotidiana nas casas, não apenas, mas principalmente. Então, Uhum. por exemplo, esse escapismo nostálgico nos traz conforto. Não é? Então, assim, a vida, por isso que eu falei, né? A vida está difícil do ponto de vista de um passado que não explica muita coisa, porque não existia o digital, não existiam as mudanças climáticas, né, num passado mais remoto. Então, o passado, antes, ele ajudava mais a entender o presente. Hoje está mais difícil. Futuro, né, incerto, vivo o presente, só que é um presente difícil. O que nos ajuda? Esse escapismo, trazer conforto. E como é que isso se manifesta, eu acho que no cotidiano, que é algo também importante. Não só a estética totalmente voltada para o retrô, para o vintage. Isso se materializa, às vezes, num objeto, isso se materializa, às vezes, numa cor, isso se materializa num jeito de lidar com as questões do cotidiano. Então, esse escapismo, ou seja, sair da realidade, ou seja, tem um pouco de imaginação aí. E dentro desse conforto que o passado traz. Então, acho que isso é um eixo, né, uma tendência que para o varejo traz um impacto enorme. Por exemplo, a gente gosta na nossa cultura, a gente gosta muito de paninho, né? E os panos trazem esse conforto emocional. E pano do sentido bem genérico, não é? Desde do guardanapo, a toalha. A gente tem uma cultura afetiva na relação com a casa que passa muito pelos panos, né? A gente gosta de pano de prata, a gente gosta de toalhinha, não é? A gente gosta de guardanapo, a gente gosta de tudo isso, né? E por quê? Porque tem um conforto emocional. E quanto mais eu conseguir fazer essa conexão com o passado, mais conforto emocional eu tenho, porque eu já vivi. O que eu já vivi é Perfeito. mais fácil lidar. Não, perfeito. Isso você está me dizendo tem muito a ver com uma pesquisa qualitativa que nós fizemos recentemente, com vários grupos de homens, mulheres e jovens. E uma das coisas que me impressionou foi principalmente no grupo masculino, como eles tinham essa necessidade de resgatar os valores de ontem, né? Então, uma das marcas que nós pesquisamos foi a marca Wolf, que é uma marca de 132 anos, né? Uma marca que já atravessou muitas gerações. E eles foi o público que mais resgatava os valores da família, né? Os que queriam trazer as louças que eram da família, todos o que compunha a mesa posta dos avós, eles queriam que isso estivesse presente. E a gente percebe isso hoje, principalmente no varejo, como as lojas têm tentado recriar ambientes, né? Trazer
esse resgate do valor, o nostálgico para o ponto de venda como estratégia mesmo, né, Clotilde? É porque é isso, a gente está em busca, né? Nós humanos estamos em busca de conforto emocional, em última instância, de amor, né? O que a gente quer é ser amado em todos os aspectos. E a cultura material dentro da casa, ela tem essa capacidade, né, de transmitir afeto. Quando a gente fala de algo que atravessou gerações, você fala, uau! Não é? Diante da perenidade da vida, que espetacular, sei lá, eu trazer, vou aqui, né, falar um exemplo, uma sopeira, não é? Que não é algo super do cotidiano do brasileiro, até porque a gente é um país tropical, mas de repente isso traz uma conexão com os avós, enfim, com a casa da tia no interior, enfim, acho que esse caminho que a cultura material tem, essa potência que a cultura material tem, é muito interessante de ser explorada, porque ela consegue trazer esse conforto de algo que, apesar de, né, atravessa o tempo, que é o nosso desejo, não é? Entendi, De entendi. todos, né? Mas o tradicional, a gente pode considerar que ele é atemporal? Ele é atemporal, mas quando a gente olha a casa, ele precisa estar integrado com as questões do nosso tempo, não é? Com a Tá. praticidade, com a flexibilidade, não pode ser, Ele né? tem que acompanhar Ele a tem que acompanhar. Eu tendência. acho que esse caminho, que a gente poderia dizer que não é tão simples, mas de lidar com a tradição com a inovação. Acho que aí tem um eixo de significado muito potente. Um equilíbrio. Um equilíbrio, não é? Porque Tá, aquele passado que vai me trazer complicação, aquele passado que vai me dar trabalho, tem que cuidar, não é? Mas aquele passado que me traz conforto, esse eu quero, não é? E de entendi. preferência integrado com as grandes questões do nosso tempo, que pode se, vamos dizer, se manifestar por meio de inovações, de materialidade, de design, ou seja, lidar com esse mix, não é? Não é simplesmente resgatar o passado e ponto, é um passado inserido Que tem que conectar que tem que também no conectar com hoje. a vida, né, com a vida vivida, que não é fácil, não é? Tá, perfeito, muito bom. Clotilde, nos últimos anos, a casa ela tem evoluído constantemente e a gente vê mais do que nunca agora uma evolução do conceito do lar. Como que você enxerga isso e principalmente o impacto sobre o consumo? Então, acho que é interessante a gente fazer, né, uma retrospectiva, né? Como é que surge, né, a casa como esse espaço? Surge muito num caminho de uma proteção física, não é? Então, eu preciso, né, me abrigar das intempéries, do clima, me proteger, né, do frio, do vento, das chuvas. Então, ela surge dentro desse contexto, muito mais de proteção física. Ela vai evoluindo para chegar, se a gente quiser dar um salto, eh, para um fenômeno, um espaço, né, uma ambiência que significa muito mais um abrigo psíquico, né, psicológico, não deixa de ser físico, evidente, nunca deixou de ser, mas para um abrigo psíquico, né? Então ela sai de uma dimensão muito mais física para uma dimensão psicológica, sem abrir mão do físico, evidentemente. E agora, acho que adiciona ainda um outro elemento, assim, uma coisa meio de santuário, não é? Então, ela vem evoluindo do físico para o psíquico e agora numa dimensão até um pouco mais mágica, né, que eu estou chamando aí de santuário, não necessariamente religiosa, mas pode conter também. E o que que a gente percebe? A gente se abriga do que hoje, não é? Tem uma cunha, né, uma cunha, um marco importante quando a gente fala de casa, que foi a pandemia. Não é? A gente nunca tinha estado tanto dentro de casa, principalmente quem vive nos grandes centros. Uhum. Então tem uma mudança ali? Tem, né, tem uma mudança na experiência de estar num lar. Não só com as pessoas, não é, porque a gente ficava pouquinho tempo, passou a ficar muito tempo, mas com a própria espacialidade, com esse ambiente, onde a gente teve que colocar tudo para dentro. Então a casa, lá do ponto de vista simbólico, ela deu uma engordada, mesmo que fisicamente não tenha mudado. Isso fez com que a gente buscasse adaptações, cadeiras, biombos, né, repartições, precisa trabalhar, estudar, tudo ao mesmo espaço. Então, assim, tem esse momento de uma vivência muito grande da casa, que fez com que a gente percebesse que a fechadura estava arranhada, que tinha uma rachadurazinha na parede, que a gente nunca tinha reparado. Deu esse boom, né, no pós-pandemia, Uhum. não só de reformas, de reparos, mas de cuidado com a casa, que vocês, evidentemente, lidaram, viveram e deram respostas a isso. E por que que a gente tem essa dimensão do abrigo psíquico, né? A gente passou a buscar, então, esse refúgio no dia a dia das casas, se abrigando do que a rua representava, do que a rua representa. Tem uma dimensão, assim, de segurança, né, se eu estou me abrigando da violência, principalmente nos grandes centros, aqui, né, em princípio eu estou
cuidado, estou protegido. Mas também de dimensões psicológicas, né? Da indiferença dos grandes centros, não é? Daquele outro que é estranho a mim. Então, a gente colocou tudo isso para dentro da casa. Quer dizer, aqui eu estou abrigado da violência, não só do clima, mas também da violência, da indiferença, de eu ser mais um num mundo gigantesco, não é? Das questões ligadas ao outro, né? A gente percebe que as relações são muito difíceis, né? A gente sempre foram, não é? Então, também desse outro que é um estranho a mim. Então, aqui dentro de casa eu estou, não é, protegido. Então, essa dimensão psíquica, psicológica, cresceu muito. Isso tem, evidentemente, consequências enormes para a casa, né? Porque ela precisa dar conta disso. Então, das questões ligadas ao conforto e também ao conforto psicológico. Uhum. Então, a questão da organicidade dos ambientes, dos móveis, dos utensílios, não é? Da decoração, das cores, não é? Isso tem impacto gigante nesse espaço. Na distribuição da casa, não é? Dos móveis, ou até dos cômodos da casa. Tudo isso teve um impacto enorme. Ela tem que dar conta. É um abrigo físico, mas ela tem que ser um abrigo psíquico também. Ali tem que ser um espaço de acolhimento. Então, isso tem mudanças importantes. E tem um aspecto que, como a casa foi assumindo várias outras dimensões, ela passou a ser também uma expressão de cada um, não é? Ela tem que expressar cada um. Mesmo em, evidentemente, famílias numerosas, tem um pouco isso, né? Ela tem que, de alguma maneira, dar conta daquele coletivo. E as identidades hoje são muito plurais, né? Então, acho que isso trouxe muitos impactos, né? E isso é um desafio enorme para quem tem que compor um portfólio, né? Gigantesco, você tem que dar conta de tudo, basicamente, não é? De entender todas as identidades e Então, porque as identidades hoje são muito plurais, não é? Acho que isso é um desafio, e um desafio também, quando a gente fala de tendências estéticas, a gente pensa, não, o minimalismo. O minimalismo, ele tensiona quem somos, né? Assim, o brasileiro é barroco, não é? Ele é barroco, ele é eclético, não é? Misturado. Então, por isso que o minimalismo nunca pega direito, não é? Porque as identidades também são plurais, somos muitos, não é? Então, se a gente olhava no passado, bem lá atrás, assim, eu gosto de sertanejo. Quem gostava de sertanejo não suportava o rock, e muito menos o gospel. E assim, hoje, você transita por isso, não é? Então, quem gosta de sertanejo pode gostar de rock, pode gostar de gospel, pode gostar de samba, de MPB, e tá tudo bem. Tô falando só num eixo da nossa identidade, por exemplo, o estilo musical. Mas isso é para tudo. Então, hoje, a gente é muito mais plural, não é? Então, as nossas identidades são plurais. Eu gosto muito do conceito do Canevati, que é um antropólogo italiano que conhece, vem muito ao Brasil, que ele fala: somos multivíduos. Não somos indivíduos, somos multivíduos. multivíduos. Somos múltiplos. E a casa tem que dar conta disso. E vocês, em termos de portfólio, também. Claro que não é simples, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, né? De vocês estarem presentes, de repente, em momentos que não era tão óbvio estar presente no sentido da cultura material. Então, por exemplo, sei lá, é um copo, uma jarrinha para colocar na mesa de cabeceira. Talvez não tenha sido uma preocupação há décadas atrás. E hoje, né, estar ali presente quando você vai dormir não era algo, né, em termos de jornada, tão forte. Eu vou estar presente no café da manhã, vou estar presente no almoço, né? Talvez nessa hora de dormir não tinha chamado a atenção esse momento, como uma possibilidade de também estar presente por meio da cultura material. Tá, como é que você vê o comportamento que acho que não só a indústria, mas o varejo também tem, de a gente olhar as tendências e já querer replicar? Eu estou te perguntando isso em cima do que você acabou de me dizer, que o brasileiro tem essa necessidade de compor com mais coisas, né? Com mais valores, com mais pertencimentos. É. E eu vejo também que a importância de você saber compor tem um reflexo muito forte no varejo, porque você passa a construir arquétipos e ditar tendências em cima do profundo conhecimento da sua cultura, né? Não simplesmente de copiar e querer maximizar aquilo que vem de fora. Como é que você enxerga tudo isso? Acho que isso é super, super importante e tem a ver com o próprio conceito de tendências, né? No passado, há décadas atrás, a gente sempre imaginava que a tendência vinha de fora, a tendência vinha de cima, das altas classes sociais, e a tendência vinha do centro. Então,
do exterior, de cima e do centro. Hoje a gente pode pensar, enfim, multidirecionamentos. A tendência pode vir das classes mais populares, a tendência pode vir das margens para o centro, a tendência pode ser do Brasil para fora. Então, isso muda completamente. Não dá para a gente imaginar que o que funciona na Dinamarca vai fazer sentido para nós. Pode ter essa conexão, eu estou falando com a Dinamarca, adoro a Dinamarca, nenhum problema com a Dinamarca. Mas, em termos de estruturação, não é, cultural, enfim, são léguas de distância entre nós e a Dinamarca, ou a Suécia, ou, enfim, qualquer outro país que a gente possa buscar comparação. Essas distâncias fazem sentido a gente ter em conta, porque isso tem reflexo no dia a dia. E que isso transcende, muitas vezes, até as manifestações verbais. A pessoa fala, que lindo. Ok, lindo. Essa coisa super reta, por exemplo, um móvel. Você coloca na sua casa? Não sei, não é? Então, assim, tem uma distância enorme entre algo que a gente pode achar Uhum. bonito, super valoroso, mas talvez não faça sentido na vida. Então, a gente precisa conhecer profundamente. E aí eu digo assim, profundamente a nossa cultura, né? O nosso jeito de ser, para que a gente consiga ter respostas que façam sentido. Eu acho que a luta de todos é fazer sentido, não é? O que faz sentido na vida das pessoas? Então, este conhecimento profundo de quem somos é muito importante. Como eu digo, a gente é uma cultura barroca, né? A gente é um país de 500 e tantos anos, nos trópicos, que teve um processo de colonização X e que que não parou, né? A gente continuou no processo com as ondas de imigração. Então, a gente é uma cultura bastante misturada. E dentro dessas misturas, o que faz sentido para a gente? Então, acho que é uma conciliação. A gente não pode estar fechado às grandes questões do mundo? Evidentemente que não. A gente tem que estar super atento a elas. Mas também atento aos nossos movimentos, para que a gente consiga ter aí o singular, o novo, né? A inovação, que Uhum. faça muito sentido para nós. Isso acho que é a grande inteligência e beleza, né, de quem trabalha com cultura, de quem trabalha com produção de significado, que em última instância é isso que a gente faz. Tá. Um outro ponto, Clotilde, que eu vejo muitas vezes até como uma miopia de marketing do varejo, é a gente acreditar que as classes sociais minoritárias ou com menor poder aquisitivo não têm senso estético, né? Então, ainda tem muito na cultura do Brasil que qualquer coisa que eu ofertar para o mercado, ele vai consumir, essa classe ela vai absorver qualquer produto. E, na verdade, a gente vê que desde quando o Brasil foi aberto para a importação, esse público ele tem tido contato com inúmeros produtos, né, e com um senso estético muito mais apurado. Então, como é que você enxerga isso, né? Porque eu acho que a gente tem que é um cuidado, além de um cuidado com pessoas e com a individualidade, né, mas a gente tem que ter uma preocupação do senso estético, de entender que o mundo e o Brasil principalmente evoluiu em relação a isso, né? Então, acho que tem miopia e tem um pouco de preconceito também, Também. né? Enfim, a gente não pode fechar os olhos porque ele existe, está por aí, né? Eu acho que tem um marco, Kellen, que você traz, que é importante, que foi a abertura para as importações, mas não apenas isso, né? A cultura digital. Ah, principalmente. Não é? Então, acho É, claro que teve esse é. momento da abertura, do ponto de vista de comércio, realmente, vamos, né? O nome é esse, abertura, mas o digital também, né? Eu lembro dos primeiros momentos, falei assim, nossa, agora a gente vai poder ver a Mona Lisa no Louvre sem ter ido lá, para o bem ou para o mal, não é? Então, assim, a gente se Uhum. abriu também com o digital. E isso, evidentemente, traz todo o impacto no desenvolvimento da nossa sensibilidade. Não é? Então, quando a gente percebe as aberturas comerciais, políticas, mas também que o digital trouxe, interfere assim, brutalmente no desenvolvimento das nossas sensibilidades. A gente pode usar um conceito que eu gosto muito, que assim, a gente pode usar beleza, um conceito clássico, vamos dizer assim, da filosofia grega, Uhum. mas também a gente pode usar um outro conceito que eu gosto também, que é do admirável, né? Como a gente aprende o admirável. O admirável, para mim, ele tem um grau de refinamento até maior que a beleza, porque a beleza vem de uma tradição grega que pressupõe a ideia de equilíbrio, de proporcionalidade, não é?
E o admirável não, né? O admirável, ele é admirável por si. Se é equilibrado, proporcional, ok. Mas também se não for, ele pode ser admirável, não é? Então eu gosto desse conceito admirável. E essas aberturas fazem com que a gente elabore, experimente, desenvolva outras sensibilidades. Com todos os nossos sentidos, porque o digital tem nos auxiliado muito nisso, né? Na questão do áudio, do visual, como a gente evoluiu, não é, para esse formato, por exemplo, de podcast, não é? Então, assim, não é só o áudio, é o áudio, o visual, mas, enfim, tem o nosso olhar é tátil, não é? Então, todas as texturas que estão sendo comunicadas a partir de um podcast, não é só a ambiência, o formato audiovisual, o conteúdo que a gente fala, a roupa que a gente está usando, os móveis que estão aqui, tudo isso está comunicando. Tudo isso desenvolve sensibilidade. Então, sim, a gente tem as nossas particularidades como povo, como, né, constituído, tem o desenvolvimento das nossas sensibilidades e tudo isso a gente precisa entender. Não dá para a gente imaginar. Eu lembro do passado, assim, você deve ter vivido isso, né? Nossa chamada década de ouro, o crescimento da classe C, 2003, 2013, mais ou menos essa década. E eu lembro de participar de muitas conversas assim, vamos fazer agora micro-ondas para a classe C, cerveja para a classe C, era tudo assim, não é? Você fala, gente, hello, não é? Essas pessoas sempre existiram, não é? Agora, porque elas têm poder de compra, vamos olhar para elas. E, normalmente, a primeira leitura, felizmente isso evoluiu, a primeira leitura era, vamos simplificar. Então, o micro-ondas da classe C tinha menos botões. Hello, não, não é? Não é bem assim, não é? Tinha, então, um primeiro momento, nessa ansiedade, né, de dar respostas, que tinha embutido vou usar o conceito que você usou, uma miopia em relação a quem são essas pessoas, como são esses brasileiros que sempre estiveram aqui, não é? E vinha com algumas cargas, sim, né, míopes, em relação às opções, né? Então, eu lembro de ter assistido um programa de televisão, não vou citar o nome, onde tinha um jornalista de fora e que falava, não, mas os brasileiros agora só estão comprando tela plana, né? Televisão, tela plana. Bom, eles estavam comprando tela plana e todos temos direito a ter uma televisão melhor, que não fosse aquela de tubo, não é? Então, isso, que bom, né? Que estão comprando tela plana. Isso é um dado absolutamente positivo. Mas também estavam buscando escolas de línguas ou aplicativos de línguas, estavam buscando fazer a sua primeira viagem internacional, pisar num navio, não é? Numa oferta de um cruzeiro, não é? De fato, mais factível dentro das possibilidades de pagamento, mas a gente estava buscando várias coisas, a gente me incluindo aí nesse movimento, não é? Então tinha, né? Tinha uma miopia, tinha preconceito em relação a quem são essas pessoas, como se tivessem menos capacidade de sensibilidade de escolha. E que isso é realmente um absurdo. Acho que a gente tem que estar imerso nesse contexto para entender, não é? Há diferenças? Claro que sim, tem a ver com os nossos repertórios, mas os repertórios de todos foram ampliados. De todos. Né? Absolutamente de todos. Clotilde, a casa reflete quem somos. E eu poderia falar com você agora diversas coisas sobre utilidades domésticas, presentes, decoração, mas hoje eu quero falar principalmente sobre a mesa posta, e hoje principalmente a mesa posta com propósito. Como é que você enxerga esse movimento? Sim. Acho que isso está dentro de ela é um encontro de duas correntes, não é? Das nossas identidades que são plurais, que a gente falou há pouco, não é? A gente é muita coisa ao mesmo tempo, e também dessa casa que assume uma série de outras funções. Então, ela vai nesse encontro. O que significa, então, ao final, a mesa posta? Mais do que receber bem, a gente pode dizer com etiqueta, não é? Com regras, não é? Mais do que isso, quando você fala de mesa posta com propósito, a gente está falando de significado. Quer dizer, o que eu quero transmitir para aquelas pessoas. E, às vezes, até não só para aquelas pessoas, quando eu mediatizo isso, né? Então, para o mundo, uma coisa muito maior. Quando você fala de propósito, assim, qual é a nossa intencionalidade? O que eu quero transmitir para aquelas pessoas? Que eu sou uma pessoa refinada, que eu sei receber bem, que eu tenho, né, um posicionamento social destacado, que eu sou sensível às questões da sustentabilidade, que eu sou sensível às questões da cultura brasileira, ou que eu sou sensível às questões da cultura mediterrânea. Aí eu coloco lá um monte de limão siciliano, não é? Então, assim, o que eu quero gerar de significado? Hoje a mesa assumiu esse lugar.
que, assim, a gente poderia fazer um paralelo, a moda sempre teve um pouco isso, ainda que agora mais, não é? Então, como é que eu me visto para determinadas ocasiões? Quer dizer, o que que eu quero, né, trazer de significado? Então, acho que a casa assume isso e a mesa aposta totalmente. Principalmente porque hoje ela não se limita a este momento, não é? Ela pode ser mediatizada. Então, a mediatização dessa mesa aposta amplifica o significado e posiciona muito bem. Então, a gente vê uma série de influências ou de influencers ou de influenciadores que mediatizam, não é? Então, isso acaba reforçando o posicionamento que eles querem para eles, não é? Então, tem a ver com a família, tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a pessoa que está, né, oferecendo aquela experiência. Então, a mesa aposta com propósito é o que eu quero gerar de efeito de sentido para o outro ou para os outros. Ou seja, tem uma intencionalidade a mais do que simplesmente servir bem, servir, como eu falei, com regras, com etiquetas, né? Mostrar essa polidez, não é? Tem aí as intencionalidades. O que eu quero gerar de efeito de sentido para esse outro ou para os outros plurais, quando eu, a partir da mesa, mediatizo. Isso para o varejo, você entende como um desafio de estruturação de loja? Eh, eu te pergunto isso porque, hoje a gente vê grandes consultorias especializadas em ponto de venda, né, em estruturar o varejo, mas também tem esse lado de como tornar esse varejo atrativo, fidelizar, né, e reter esses clientes. Como que, a gente dribla tudo isso e consegue construir uma loja que, ao mesmo tempo, seja confortável, que transmita esses valores, que possibilite essa construção da mesa com propósito, né. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um super desafio, né? Quando a gente fala com propósito, com significado, são muitos os significados possíveis para uma Sim, mesa, não sim. é? Mas eu acho que do ponto de vista, pensar o varejo físico, é experiência, né? É você mostrar uma narrativa. Ou seja, você, por exemplo, montar a mesa, não é? Ou montar essa mesa com significados previamente pensados, quer dizer, o que eu quero gerar de efeito sentido com essa mesa posta. E também todo um trabalho vamos chamar, na linguagem, vamos dizer assim, de mercado, de treinamento das pessoas, não é? E mostrar essa Ah, muito. narrativa, e envolver as pessoas nessa narrativa. Quer dizer, o que Uhum. essa mesa, com esse tipo, né, de louça, com esse tipo de, sei lá, de taças, não, com esses arranjos, o que ela está gerando? Ou seja, também esse tipo tem um trabalho, por isso que eu digo de treinamento das pessoas, de colocar esses clientes reais, potenciais, né, na presença ali física, envolvê-los naquela narrativa. Ou seja, entender esses significados antes para que você possa estimular. Porque às vezes está no detalhe, às vezes demanda uma sofisticação de compreensão. Às vezes é óbvio, você olha e fala, não, é lindo, não é? Mas aí, como eu falei, tá lá o limãozinho siciliano, né? Ou tá o nosso limãozinho Tahiti aqui simplesinho. São coisas completamente diferentes, Aham. que às vezes não estão no repertório mais imediato. Mas o bom treinamento das pessoas, espetacular para envolver nas narrativas. Eu acho que, Faz primeiro é toda a ter diferença. isso, ter a clareza do que eu quero gerar, não é? Eu sou uma pessoa que recebo muito bem, ok, né, mas o que mais? Que eu sou sensível às questões, sei lá, durante agora a COP30, eu sou sensível também às questões ambientais, não é? Então, o que ali pode me trazer? É a materialidade, né? Ou seja, os materiais que foram utilizados para produzir aquela cultura material exuberante daquela mesa, né? Os objetos, os paninhos, né? Tudo. Ou, de repente, não, eu quero gerar um efeito de sentido de jovialidade. Então, como é que eu envolvo as pessoas na narrativa? Então, assim, o treinamento é fundamental, né, para chamar a atenção para essa composição e para essa potência, porque a gente não era sensível o quanto a mesa posta traz significados, ou ela pode trazer significados. A gente não tinha isso como clareza. Até porque a gente é um país relativamente jovem e um país com diferenças de classe social ainda muito brutal, não é? Então, como é que você vai pensar a mesa que a gente tem milhões de pessoas, onde a mesa é uma
ter a mesa, estar à mesa é uma grande questão que nem sempre consegue se consolidar. Então, a gente também não pode fechar os olhos. Por que que só, entre aspas, agora a gente tem, né, essa possibilidade de pensar nos significados da mesa? Porque a gente tem um atravessamento das questões ligadas ao digital, a abertura que vem lá de trás. Então, a gente começa a falar, pô, e teve a pandemia, que trouxe essa coisa para casa, vamos olhar para casa. Né? Então, são múltiplos fatores que possibilitaram que hoje a gente faça uma discussão sobre a mesa. Era impensável. Né? A gente está aqui falando sobre os significados da mesa posta e o quanto eu posso. E aí, do ponto de vista de vocês, é pensar estrategicamente. Quer dizer, que significados eu quero explorar, né, a partir da loja e jogando isso, evidentemente, para a expansão midiática. Porque a loja é um espaço físico limitado. O digital te dá muito mais abertura. Então, o que que eu privilegio na presença e o que que eu posso explorar nas redes sociais. Hoje você tem realidade aumentada, que você pode fazer coisas espetaculares. Né? Então, o que que eu vou manejar nessa espacialidade física limitada e o que eu posso utilizar, né, dessa grande ubiquidade que são as redes. Entendi. Em 2025 e 24, principalmente, Clotilde, o Grupo Rogemac, com as suas marcas Wolf e Lior, a gente se dedicou muito em entender profundamente as categorias, mas principalmente entender que soluções essas categorias precisavam ofertar a esse consumidor e como refletir isso no ponto de venda junto aos nossos clientes. E uma das coisas que a gente descobriu é que quanto mais organizada, quanto mais fluida essa jornada no ponto de venda, mais as marcas tinham a ganhar, mas principalmente o lojista, porque ele ofertaria uma loja muito mais atrativa para o consumidor e para uma jornada mais rápida. A mente do consumidor, e a mesa com propósito, eu acho que reflete isso, ela não chega no ponto de venda buscando um produto, né? Não, você precisa envolvê-lo. Né? Eventualmente até É uma, pode, né? acho que é até mais que uma solução que ele entra buscando, né? Eu É. acho que aí está um grande desafio do varejo. Como resolver e entregar rapidamente essa solução para esse consumidor, né? Porque é uma conciliação, não é? Entre aquilo que às vezes ele não está buscando, né? Assim, objetivamente, porque assim, desde que, vamos lá, né? Desde que Freud descobriu o inconsciente, a gente devia estar atento, que a gente acha que a gente sabe tudo e que a gente é muito racional. A gente não é nada disso, né? Muito do nosso inconsciente se expressa nos nossos comportamentos, nas nossas buscas, né? Então a gente não pode nunca esquecer disso. Então, claro, a gente entra numa loja física, não é? Não necessariamente a gente está buscando um objeto concreto, né? Para resolver uma solução pragmática. Não é? No entanto, se a gente consegue, ao entrar, né, participar de uma cena que eu digo dessa narrativa, que a mesa posta é o espaço ideal para isso, né, a gente pode ali se envolver em dinâmicas que a gente não saiu de casa para ter em conta. Pensando. Né? Porque muito dos nossos comportamentos, mas muito, 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 tem nada de racional. Ah, tá faltando um abridor, vou comprar um abridor. Pode acontecer? Pode. Até porque se você vai para comprar um abridor, você vai trazer outras coisas, não é? Por quê? Porque a narrativa te envolve. Aí você vai dali pensar em 1 milhão de coisas. Ah, eu vou receber fulano na minha casa. Em momentos e lugares. Então, assim, o que eu estou chamando de envolvimento narrativo é absolutamente fundamental. Só que isso tem, de fato, um trabalho de inteligência, inteligência no sentido de compreensão, no sentido de treinamento, não é? E de flexibilidade para as pessoas também, não é? De quando entra, né, um comprador, um cliente na loja, como é que você ajuda na compreensão dessa narrativa que você ofereceu por meio da cultura material. Quando você fala de organização, o brasileiro não é super organizado, né? Apesar de estar ordem e progresso lá na nossa bandeira, não é? É que a gente sabe, é um lema super positivista que não tem tanto a ver conosco, não é? No entanto, um grau de organização ele é não só saudável como desejável. Claro que sim. Ainda que a gente seja barroco, misturado, isso ajuda, né? E principalmente hoje, principalmente nos grandes centros, facilita, né? Traz rapidez, né? Traz assim, um caminho mais palatável, facilitado. Então, assim, loja organizada, óbvio que sim, né? Mas não pode ser insípida.
não é? Não pode ser uma coisa hospitalar, não é? Tem que ser organizada dentro de um acolhimento que te permite transitar ali também, você ser um pouco ali dentro, né? Não ficar intimidado de tanta organização, de tanta previsibilidade. Então, acho que ali Não é que eu pode te ser falo. coordenado. Exato, coordenado, ordenado, claro que sim, né? Porque a gente tem a variável do tempo, não é? Que isso nos mata a todos, não é? Então, sim, mas ao mesmo tempo não pode ser insípida, não pode ser mega higienizada no sentido de te afastar, tipo, não posso nem encostar aqui, não é? Então, por isso que eu digo sempre inteligência, né? Lidar com esses lugares onde o que me favorece? Eu preciso de organização, preciso de ordem, preciso ter algo facilitado, ágil, né? Mas eu também preciso acolher, né? Então, como é que eu faço esse mix? Uma, uma percepção que eu tive em alguns lugares do mundo, em alguns países, a gente vê muita embalagem de produtos toda fechada. E o Brasil, ele tem uma particularidade do brasileiro querer ter muito que tocar no produto, né? Esse sensorial. E aí, muitas embalagens têm que ser semi-abertas para possibilitar esse toque. Como é que você enxerga essa interação do brasileiro com o toque, né? Por que isso é tão importante para o varejo? E aí, já engatando numa outra pergunta, que é o varejo físico, ele vai deixar de existir? Você acha que isso é possível? Porque isso é uma Ah, grande dúvida dos acho varejistas que hoje, né? não. Vai ser só online? Né, acho que não, não é? Acho que não, acho que vai continuar existindo. Mas, enfim, queria falar um pouquinho dessa questão do toque, né? Isso é uma questão cultural, né? Acho que tem um drive cultural importante, o toque, não é? A proximidade física. Nós somos emocionais. Eu gosto muito nesse momento de lembrar de Sérgio Buarque de Holanda, porque ele falava do homem cordial. E a leitura do homem cordial sofreu assim, tem um viés muito limitador, né? Então, o entendimento, é cordial, que ele é fofinho. Né? Não, é cordial de córdio, de coração. Ou seja, ele é emocional, não é? Então, para o bem ou para o mal, não é só para ser fofinho, é para ser agressivo também. Isso explica os nossos dados de violência, de tudo que é tipo. Né? Então, assim, a gente é emocional. Então, essa coisa da proximidade é algo muito próprio do brasileiro. A gente sofreu vamos dizer assim, um viés brutal, porque a gente teve, por questões de colonização, uma colonização europeia, portuguesa, católica, que distanciava o toque. Então, a gente tem, por um lado, né, uma cultura de proximidade com um parâmetro, né, religioso que foi forte, hoje muito menos, de distanciamento. Não é? Então, tinha essa coisa, não, queremos estar perto, mas temos aqui limites. Claro que eu estou retomando lá o nosso processo para entender. O que a gente percebe? Não é? No mundo contemporâneo, há muito mais, porque todas as instituições, inclusive as religiosas, são tensionadas. Hoje há, né, uma abertura maior para isso, ainda que também tenha o politicamente correto da linguagem e do comportamento, não é? Que é um outro viés que a gente tem que ter em conta, né? Uhum. Pode tocar determinadas situações, outras, opa, não, né? Mas, enfim, essa questão do toque tem um parâmetro cultural muito forte. No caso do brasileiro, a parte de tudo isso historicamente colocado tem a ver com uma questão de confiança. Né? Então, é assim, é o vidro de palmito, vidro transparente, porque eu preciso saber o palmito tá lá dentro, se ele tá, né, com aquela ferruginha, né, tem uma ferrugemzinha ali, então ele não, né? Então, assim, a carne eu tenho que ver, pode ter lá o plásticozinho, mas realmente tem que ser transparente. Não é? Porque eu preciso ver se a carne, se a pontinha ficou roxinha, ela não tá boa. Então, tem uma questão, o toque, não só a questão da tatilidade do olhar, que eu estou falando das transparências, que é tão importante, mas nos objetos, o toque é uma comprovação da confiança. Né? Então, deixa eu ver se não estão me enganando. Por quê? Porque a gente teve processos muito complicados no passado também, e ainda existe, né? Ainda existe. Né? Você não tem muito rigor em relação àquilo que você está comunicando e àquilo que você está entregando. Então, a gente passou por isso. Então, a questão do toque é a comprovação. Deixa eu ver se esse castição é assim mesmo. Não é? Então, a gente Entendi. tem também esse drive de confiança. Por isso que essa coisa do abrir, né? E a gente tem isso em tudo, né? Eu preciso cheirar o amaciante. A gente não compra amaciante para amaciar roupa, a gente compra para perfumar a roupa.
né? É, Se ele vai trazer mais maciez na textura, é um segundo plano. segundo plano. Mas precisa estar cheirosinho, né? Então, eu preciso... Então, isso são questões que são desenvolvidas na cultura, por isso que é tão importante a gente entender, não é? Que o abrir tem a ver com este processo também de constatação, né? De confiança. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é? Então, é bom a gente estar aberto para isso. Eu sei que tem uma questão, depois, assim, de preservação, de inviolabilidade, que eu acho que isso é super importante para vocês, óbvio, não é? Uhum. Então, assim, como é que eu concilio? Eu mostro, talvez, as janelinhas, né, mais abertinhas, para que essa comprovação se dê, né, pela tatilidade do olhar e não pela tatilidade da mão, né? Acho que aí tem um caminho também de abertura que é perfeitamente possível. Sei lá, estou pensando aqui nas caixinhas de 3 velas. Aquelas caixinhas fechadas, você fica, ai, meu Deus, será que a vela está quebrada? Não é? Ou se você deixa uma parte da embalagem da tampa transparente, daí você está vendo que ela está bonitinha, está íntegra. Pronto, resolveu, não preciso abrir, pegar a vela e quebrar, por exemplo. Não é? Então, Tá. acho que tem mecanismos que conciliam os interesses, né, da produção com os interesses do consumo, né, que passam por segurança em todos os casos, tanto da produção quanto do consumidor se sentir seguro. Vocês de se sentir seguro, né, sob a preservação daquele produto, e o cliente se sentir seguro que aquilo que ele vai abrir em casa está tudo bem, a priori, não é? Mas é isso, é cultural, né? Muito bom, é. Clotilde, você fala muito sobre o atravessamento da estética na vida contemporânea. Como essa busca por beleza, harmonia e sentido se manifesta na forma como consumimos produtos para o lar? Bom, em vários aspectos. Vamos, né, falar um pouquinho disso, que eu acho que é um tema realmente super importante, não é? Vou retomar também uma referência teórica que eu gosto, que é do Lipovetsky, do Capitalismo Estético, né? É um livro que tem em português, enfim, já tem aí alguns anos, mas eu acho que ele organiza muito bem esse pensamento de como a estética atravessou a vida contemporânea, de tal modo que hoje até o capitalismo é um capitalismo estético, não é? Então, tudo vai muito bem desde que seja bonito, não é? Estética nesse sentido, muito mais pensar mesmo de uma beleza no sentido amplo, não é? Então, acho que todos os eixos do passado, você deve lembrar que além quando começam as questões da sustentabilidade, da reciclagem, então o reciclado ele era mais marronzinho, ele era mais feinho, né, os objetos, né? Hoje a gente quer o reciclado lindo, não é? Todo bonito, com acabamento Verdade. impecável. Então, é disso que a gente está falando, né? É, Tudo tem que ser muito estético. Mesmo, por exemplo, objetos com uma dinâmica ética. Quando eu falo da sustentabilidade, tem uma perspectiva ética, não é? Mas, ok, ético, mas também tem que ser estético. E aí tem uma outra referência que eu acho espetacular, que é o semiotista que eu trabalho, que é o Percy, que ele fala que o fim último da ética é ser uma estética. Então, assim, o fim último é a estética, sempre, não é? que Então, loucura. o comportamento admirável, se ele é admirável, ele também é estético, não é? Então, a estética é o fim último, não é? E eu acho que hoje a gente tem mecanismos e possibilidades de ter essa vivência estética, é muito mais possível hoje. E isso, em termos de produtos, não é, e da vida cotidiana, se manifesta em todos os aspectos, não é? Como eu falei, a moda, o vestir-se, sempre foi um desses lugares privilegiados. A arte, evidentemente, e o vestir-se também. Hoje é a cultura material expressa também dentro da casa, porque antes era a cultura material para fora, né? Então, tinha a ver com aquilo que você usa, mas assim, os seus gadgets, o carro, né? A gente viveu no Brasil um momento onde o carro era o grande signo em termos de posicionamento, principalmente social. Hoje a casa assume muito esse lugar, e tudo tem que ser funcional, flexível, nananã, bonito. Né? Então, e este bonito um pouco mais ampliado, como eu falei, pode ser equilibrado, lado direito igual ao lado esquerdo, proporcional? Pode, mas pode ser desviante também. Né? Acho que o que muda é essa abertura que a gente tem no contemporâneo para a diferença. Então, a diferença hoje também tem uma compreensão estética, né? Que antes era muito mais limitado o entendimento. E Uhum. aí, junta com o nosso lado super barroco de ser, dá uma abertura gigante. Então, sim, a gente tem um atravessamento, a gente tem uma vivência hoje muito mais estética, isso interfere nas nossas escolhas, mas tem aquele parâmetro atrás das aberturas, né? O quanto a abertura faz com que a gente desenvolva a sensibilidade,
do olhar, do toque, do olfato, não é? A gente, por exemplo, a questão do olfato, e que também tangencia e dialoga com vocês, a gente foi muito colonizado. Verdade. A gente gosta de lavanda e lavanda não é nossa, né? Putz, com a exuberância que a gente tem de plantas, de flores, a gente gosta de lavanda. E por que a gente gosta de Verdade. lavanda? Porque os produtos começaram a entrar na nossa casa, feitos por multinacionais, que colocaram a lavanda na nossa vida. A gente achou o máximo a lavanda, a gente continua achando que lavanda é o máximo. E lavanda não é nossa, não é? Então, assim, como estudiosa da nossa cultura, né, isso é bastante angustiante. Não só da cultura, mas da sensibilidade. Então, a gente foi muito colonizado também do ponto de vista do sensível. Por isso que é tão importante a gente se voltar para dentro, né, de quem somos, em diálogo, não fechado, nunca fechado para o mundo, mas quem somos? Por que a gente gosta de lavanda? Por que a gente não gosta de outras, né? Tantas outras fragrâncias que fazem sentido para nós. Né? Então, aí o olfato dá um outro podcast, não é só para falar disso, porque isso reflete dentro da casa. Né? A importância hoje de você ter espaços que possibilitem um conforto também olfativo, ainda que a gente seja colonizado, não é? E isso dialoga muito. Você tem hoje objetos que são, né, enfim, sei lá, o difusor de aromas, para usar um bem simples, né? Compreender qual o sentido que ele faz. Pode ter uma coisa super funcional, sei lá, se eu coloco num banheiro, mas tem sentidos de conforto, de sofisticação, de bem-estar, né? Uma fragrância que te acalma. Então, é um outro eixo. Então, estético também em todos os nossos sentidos, não é? Acho que não dá para pensar nada fora disso hoje. Tá, tá. E esse atravessamento, falando dele, quais são as próximas tendências? O que vem por aí? O que a gente pode esperar? Então, acho que a gente pode conectar com o nosso primeiro momento de conversa, que tem a ver com esse escapismo nostálgico, né? Acho que, primeiro, como é que isso se manifesta do ponto de vista estético. Por exemplo, vou falar de um eixo, cores. Né? Cores que acolhem, por exemplo. Né? As cores, tendencialmente, mais terrosas, mais atenuadas, têm um efeito de acolhimento maior do que, sei lá, colocar uma cor estridente. Não é? Então, compreender as cores... E aí, quando eu falo isso, parece simples, né? Mas, assim, as cores têm uma dinâmica fisiológica que é para todo mundo, né? Enfim, comprimento de onda, eu percebo o vermelho antes que eu percebo o azul, tudo isso é fisiológico. Mas entender também as questões culturais, né? Das cores e até as psicológicas, né? Porque você tem questões fisiológicas, questões culturais, tudo isso para falar de cor, não é? Então, parece que é uma coisa fácil, mas não é, não é? Então, acho que um dos eixos, né, de manifestações hoje, em termos de tendência estética para casa, tem a ver com essas cores mais de acolhimento. Não é? Acho que isso tem um caminho, um eixo bem interessante. Um outro eixo é o design mais orgânico. Tem tudo a ver com essa necessidade de ter a casa como, né, um abrigo psíquico, né, um santuário, onde ali eu me sinta protegido, não só com as questões físicas, mas também emocionais. Porque está muito difícil viver, não é? Também esse pode ser um tema de outro podcast, não é? Porque o cotidiano tem sido, né, muito pesado, a gente não está totalmente tranquilo. Isso a gente pode pegar todos os dados de adoecimento, de medicalização, enfim, né, em qualquer lugar e pegar, no nosso caso, Brasil ou mesmo São Paulo, não é? Então, assim, não está fácil. Então, os acolhimentos que se manifestam na casa, cores, formas, texturas. Então, por um lado, essa questão nostálgica, por outro, toda a dimensão da naturalidade. Né? Então, os aspectos, não só com o eixo da sustentabilidade, mas o que a natureza traz também de conforto. Né? E como é que a natureza se manifesta em casa, nessas aberturas, né? A casa mais aberta, você trazer um pouco da natureza para dentro da casa, mas isso se expande para a materialidade, né? Sei lá, colocar costela de Adão, um prato de costela de Adão, não é só ter a costela de Adão ali no jardim, ter a costela de Adão dentro da casa, mas você ter a costela de Adão no suplá e no prato, não é? Então, esse transbordamento, porque a natureza também traz essa conexão que ajuda a tranquilizar. Então, não é só a cor que acolhe, mas, por exemplo, a relação com a natureza que acolhe, a relação com a familiaridade, não é? Com a ideia de uma herança. Então, é o porta-retrato com a sua família,
numa situação X, ou das suas avós que você conheceu ou que você não conheceu, mas te dá, putz, olha, eu sou uma pessoa que tem história. Então, essa ideia de um conforto que eu pertenci a um contexto e eu continuo aqui, dá uma ideia de que é possível que eu continue no futuro. Putz, você está no super conforto, não é? Então, essa coisa de passado, presente, que inspira um futuro possível. Isso se dá nos objetos. O porta-retrato é um exemplo disso. Ou o design de objetos. Não é? Então, acho que tem várias manifestações, como as tendências se manifestam nos objetos, nas ambiências, que são muito passíveis de acolhimento, passíveis de conexão com o ambiente natural. Isso também traz. E não dá para a gente esquecer também da tecnologia, né? Eu acho que o grande tema do momento que, sei lá, a IA, os algoritmos, a gente também não pode estar a parte disso. Mas a relação com a casa, o quanto mais invisível, melhor, né? Se em alguns eixos é bom que a tecnologia seja visível, e na casa eu acho que é bom que ela seja invisível, não é? Ou seja, ela facilite, ela flexibilize, ela traga praticidade, mas ela não precisa ser ostensiva, não é? Então, sei lá, a tecnologia embarcada numa televisão, bacana. Sei lá, a tecnologia embarcada na ambiência sonora da casa, ótimo, né? Mas que ela esteja ali um pouco dissimulada, porque a tecnologia tem que ser a favor do humano, né? E não que ela se coloque ali como, né, uma imposição. Então, acho que algumas ideias aí de É, manifestações e de é. tendências para cá. Não, mas esse teu último ponto é super importante, uma grande dica para as empresas que trabalham com eletrônicos, com tecnologia, né? Porque ninguém quer uma casa robotizada, né? Não, Ainda precisa ser uma casa humana e com todo o super, toque de sensibilidade claro. para compor esse ambiente, né? O quanto mais invisível, mais potente, inclusive, ela pode ser, não é? Porque ela não fica ali ostensivamente lembrando do maquínico, não é? Clotilde, você sabe que com tudo que você falou nesse podcast, eu fiquei pensando, isso explica a resistência que a gente tem hoje de tantos funcionários quererem trabalhar home office, né? Hoje a grande luta das empresas é conseguir ter funcionários que queiram ser contratados em regime presencial. Mas essa loucura do mundo, ela explica muito a casa ser um refúgio, né? E eu não Claro. querer mais sair dessa casa depois da pandemia, né? E se relacionar com o outro dá trabalho. Isso também tem um movimento. Isso é um outro É podcast um outro também, né? podcast, né? Deslizamento dos afetos. Eu já escrevi sobre isso na Casa Jardim, eu sou colunista da Casa Jardim também. Eu lembro há Legal. anos atrás que eu escrevi com esse título, Deslizamento dos Afetos, né? Falando o quanto é difícil se relacionar com as pessoas. Isso faz com que a gente deslize os nossos afetos para os pets, para as plantas e para os objetos, não é? Porque é difícil, né? As pessoas falam, pensam, choram, riem, têm problemas, vira cara, né? Não é exatamente assim com os pets, com as plantas e com os objetos, ou seja, é muito mais palatável, não é? Então, isso tem a ver Verdade. também com a dificuldade de se relacionar. E está difícil. Está mais difícil hoje se relacionar entre as pessoas? Sim, está mais difícil. Então, a casa, bom, é mais confortável ficar em casa, claro que sim. Tem um bebê que é um boneco. Né? Reborn é outro tema, não é? Outro tema. Muito bom. Obrigada. Clotilde, falando um pouco do barroco, né? Do barroco brasileiro, do barroco europeu, eu queria trazer um pouco da criatividade do brasileiro e se a gente gosta de imitar mais, ou a gente cria o nosso, ou mistura tudo. Como que você enxerga essa composição tão eclética, né? Então, eu acho que a pergunta é interessante, não é? Mas a gente hoje tem muito mais o caminho de criar, e mesmo que tenha referência de fora, do que ser aquilo que não é, não é? Acho que a questão da autenticidade tem sido vivenciada mais do que debatida, na verdade, né? Porque a gente vive no mundo da fake news, da desinformação, do simulacro, né? Mas eu aprendi muito num projeto que eu fiz há muitos anos atrás sobre criatividade popular brasileira. Em vários, o foco era São Paulo, Rio e alguns países
do norte e do nordeste, onde a gente fez um trabalho de campo espetacular. E ali você via, né, uma vivência criativa realmente fantástica. Então, assim, até tinha as referências de Verdade, fora, verdade. mas recriava, então tem um processo de criação. Por quê? É importante a gente pensar no processo criativo. A gente tem uma tendência a achar que a criatividade, principalmente brasileira, né, emerge da escassez. Claro que sim. A criatividade emerge da escassez? Eu não tenho, né, a condição ideal, eu também não tenho nada a perder, então eu vou criar. Isso é um eixo importante da criatividade brasileira. Mas também a criatividade se dá pelo excesso, pela experimentação. Então, eu gosto muito de lembrar um caso que eu acompanhei, que era o Galego. Ele era restaurador de sanfonas, não é? Na periferia de Recife. E eu fui conhecê-lo, e ele vivia num espaço com sanfonas do chão ao teto nas 4 paredes, não é? Então, ali era uma experimentação constante. Ele fazia restauro, assim, dentro de um excesso em termos de experimentação. Ele era a pessoa que mais sabia fazer restauro do mundo. Inclusive, ele fazia restauro de sanfonas que vinham de fora do país. Então, assim, a criatividade se dá na escassez, mas a criatividade também se dá no excesso, no sentido do excesso de experimentação. E o brasileiro, ele é necessariamente aberto às experimentações. Então, por isso que, quando você fala, né, se ele simplesmente reproduz ou ele quer ser o outro, claro que isso existe, mas a potência maior é criativa. Mesmo que eu tenha uma referência, o novo se dá naturalmente no processo. Ou por escassez, né, onde ele vai, nem necessariamente é adaptação, né? Às vezes é criação. É fazer diferente mesmo. O brasileiro se joga muito. Tem um grau de inconsequência nisso, mas tem um grau fantástico de criação. Né? É assim, eu não penso muito, mas eu entro no processo e crio e transformo e ofereço. Quando a gente estuda a criatividade popular brasileira, isso vem com toda a força. O nosso barroco é mais barroco, não é? Ele é... Até a nossa economia é barroca, né, gente? Vamos pensar. A gente tem coisas absolutamente inusitadas. O mundo, né, tá aprendendo o que é o Pix conosco. Mega tecnológico, mas também mega brasileiro, barroco. Hoje tem tudo a ver conosco. Não podia ser outro país a inventar o Pix. Clotilde, com a força das redes sociais e criadores de conteúdo, como você enxerga o papel da influência estética e simbólica na decisão de compra de produtos de decoração e utilidades domésticas? Então, acho que tem uma influência importante, não é? Acho que as redes sociais como um todo, e em particular, né, esse eixo de significado que é a produção de conteúdo pelos influenciadores, até a palavra já sugere, né? Enfim, estão influenciando. E por que isso? Porque tem uma força da linguagem, né, do depoimento. Eles têm um pouco isso, né? Então, é a minha casa, o que eu fiz, o que eu comprei, como eu recebi, não é? Então, assim, é uma estratégia de convencimento bastante conhecida, não é? E que é a vivência. Ó, eu fiz, eu vivi, então tem uma coisa de depoimento. Então tem a força do ponto de vista de Um estratégia, de língua, testemunhal, né? testemunhal. Eu vivi, né? Eu fiz. Então tem este eixo de linguagem que é muito potente, porque eu passei por isso, né? Então tem uma segurança em relação a isso. O outro aspecto é o endosso, né? Quem são essas pessoas? Né? São pessoas que eu admiro, são as pessoas que eu reconheço, que eu valorizo. Então, também tem essa força do endosso que a comunicação publicitária sempre lançou mão. Sei lá, no passado podia ser uma celebridade, vamos dizer assim, midiática, de uma mídia clássica, né? Um ator, eventualmente um cantor, até um jogador, né? No caso do Brasil, isso era bastante recorrente. Então, tinha esse aspecto do endosso. Uma pessoa com uma reputação, com uma admiração reconhecida, que está ali fazendo, manifestando o seu gosto, suas preferências. Tem isso. E tem um outro aspecto que, diante dessas aberturas todas que a gente viveu, precisa de uma curadoria, né? Então, a gente fica completamente louco, tudo que tem de possibilidade. Então, também funciona, né, os influenciadores, ou até os programas midiáticos, não é? Funciona como uma espécie de curadoria. Então, a pessoa te dá um pouco o caminho, né? Te dá uma narrativa, te dá um roteirinho, não é? Então, a curadoria tem essa função, que vem da própria curadoria da arte, né? Eu tenho uma produção gigante de um pintor, o curador vai selecionar, criar uma narrativa para aquela exposição,
não é? O curador é isso. Então, acho que hoje os influenciadores, principalmente os temáticos, né, têm a função também de curadoria. Então, acho que, assim, é muito importante? É muito importante. Por quê? Pela transversalidade que as redes sociais, né, as mídias digitais têm na nossa vida, por um aspecto. Por outro, é potente por quê? Porque essa linguagem testemunhal, que é muito próxima, não é crível. Segundo, porque eles são pessoas de grande valor, então tem endosso. E terceiro, porque facilitam a nossa vida com a curadoria. Explicam, exemplificam, né? Então cria um caminho. Putz, vou fazer isso aqui, que o fulano fez. Olha que legal que deu certo. Né? Então tem vários aspectos que explicam, sim, é muito importante. E isso em diversas camadas, né? Inversas, Porque calma. agora é influenciador para tudo, Tá, né? absolutamente. Por isso que eu falo, dos temáticos, então, isso é muito potente. Né? Acho que teve, sei lá, o boom ainda tem, né? Sei lá, maquiagens. Hoje tem de tudo, né? Tem de arrumação de casa, não é? De organização do lar, mas tem de coisas super específicas, né? Então, esses especializados têm essa força da curadoria. De, olha, ó só, você põe esse copo com esse porta-copo, com esse... Entendeu? Já te explica como fazer. Como a gente vive num mundo, né, atravessado por infinitas demandas, a curadoria faz muito sentido. E as marcas podem assumir esse lugar da curadoria o tempo todo, quer dizer, devem assumir esse lugar. Né? Se elas são marcas com uma ótima reputação, elas são inevitavelmente curadoras. Não é? Não só as pessoas, mas as marcas. Tá. E eu vejo também, Clotilde, que é um grande desafio para as mídias de massa, né? Porque hoje você tem o papel do influenciador que se destaca, que não está incorporado dentro de uma grande emissora, e que a própria publicidade em si está acontecendo muitas vezes mais através deles do que em cima da publicidade paga ou dos programas de TV. Que isso também é um mundo, uma transformação muito rápida, né? Muito. Como é que você Sim. enxerga isso? É bom, isso é também do cotidiano, né, das minhas preocupações. Por quê? É, acho que a gente precisa tentar entender o que as mídias também aportam, não é? Se a gente olhar a construção de marca, se dá muito nas mídias clássicas, nas mídias tradicionais, ainda hoje, não é? Ah, Então, sei lá, você vê mídias digitais, sei lá, vou dar um exemplo bem cotidiano, a Netflix fazendo campanha na Globo, ou o TikTok fazendo na CBN. uhum. Então, CBN, Rádio Clássica, Globo, né, TV aberta clássica. E esse ano foi um ano de virada muito importante. Vinha já, vamos dizer assim, na esteira da pandemia, né? Onde a gente ia lá, ligava a televisão, vamos pegar no começo para ver o Mandetta falando, um dos nossos N ministros da saúde, né? Então, era na televisão que a gente se sentia seguro, não é? Então, assim, a mídia é muito interessante, né? Porque cada nova mídia quer matar a anterior, vem toda uma coisa assim, apocalíptica, não é? E, na verdade, a mídia ela é muito de empilhamento. Você vai meio que sobrepondo uma com a outra, não é? Por exemplo, esse formato podcast é um outro formato. Matou o rádio? Não. Matou a televisão? Não, mas é uma outra coisa. Não matou ninguém, e está tudo convivendo. Então, o que a gente tem é uma amplificação, uma transmedialidade gigante, né? Que não tinha antes, era tudo muito mais, era a TV, o rádio, o cinema, o jornal. Tal. Hoje você tem um atravessamento gigantesco, um diálogo o tempo todo. Você não tem mais hoje um programa de TV que não tem um diálogo com as mídias sociais. Né? E agora, a paisagem midiática está amplificada. E a gente precisa navegar, a gente como marca, em absolutamente todos os eixos. Claro que eu posso privilegiar um. As mídias sociais têm um efeito importante do ponto de vista promocional muito grande, mas de construção de marca, a institucionalidade hoje continua tendo um valor gigantesco. Construção de marca é algo de perenidade, algo de longo tempo. Mídias sociais têm mais esse aspecto promocional, da promocionalidade. Então, acho que a gente precisa dos dois eixos. Não dá para a gente imaginar que está tudo resolvido. Claro que alguns segmentos pode ser muito bem solucionado com mídias sociais, mas grandes marcas precisam de diálogos transmediáticos. E agora, então me fala, Clotilde, do desafio agora do retail media, né? Porque é a mídia que vai acontecer dentro da loja. E o varejista, ele vai ser dono dessa mídia, né? O que esse consumidor espera ver nessa mídia dentro da loja?
Então, acho que ali a gente está falando de uns transbordamentos, não é? Claro que a loja pode ser compreendida como mídia no sentido do que ela comunica, não é? Mas tudo que acontece ali está comunicando. A temperatura da loja está comunicando. Não é? Então, é tudo que está comunicando. Eu acho que a gente deveria ter um posicionamento muito semiótico diante do varejo. Semiótico no sentido que tudo está comunicando. A abertura da porta, ela é estreita ou ela é grande? Ela é toda transparente ou ela não é? Ela está organizada, ela não está. As pessoas estão sorrindo ou estão de mau humor? Mas existe assim, tudo está comunicando nessa ambiência. E acho que, às vezes, a gente não se dá muito conta disso, não é? A gente cuida, sei lá, do material promocional, do tagzinho, que esteja, isso é importante, não é? O material promocional, né? Toda a técnica, vamos assim dizer, da loja, mas a temperatura está comunicando, horário de abertura, horário de fechamento, né? O sorriso ou não sorriso, o conhecimento dos vendedores em relação a tudo que acontece ali dentro. Se eu consigo transitar, se eu não, se eu esbarro nas coisas. Então, acho que cresce muito a loja do ponto de vista midiático, porque a gente não se dava conta que tudo comunica. A gente achava que a comunicação era o banner que a gente colocava ali, não é? Então, é muito mais complexo. No fundo, assim, extremamente complexo, como eu falo, se a temperatura comunica, né? E comunica muito, né? Óbvio. Um conforto térmico, não é? Eu vou ficar mais tempo ali ou não. Se está geladérrimo, vou sair correndo. É que nem o tempo de compra de um produto no supermercado na geladeira de um produto que está fora da geladeira. É muito mais rápido você pegar um negócio e sair, porque você não quer ficar lá, não é? Então, o tempo são segundos, ao passo que você vai lá na prateleira de shampoo, pode ficar um tempão, não é? Então, acho que o que eu queria dizer com isso é que tudo comunica, né? Eu acho que o sentido comunicacional, o semiótico da loja cresceu muito. Então, é mídia, né? Toda a dimensão comunicacional que estiver ali em interação, e isso expande para tudo, né? Para o espaço físico e para as interações que são promovidas ali dentro. Então, mais difícil, né? Uma Muito mais imensa difícil. oportunidade, mas mais difícil também, né? Porque são muitas outras variáveis que às vezes a gente não está nem muito preparado para isso, não é? Estar atento, que ali é uma imersão sensível. Na hora que você entrou ali, é uma imersão sensível, que pode ser extremamente agradável, prazerosa, ou não. E esse ou não por N razões, por coisas que são difíceis de controlar. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado central, super difícil. Né? Se você está dentro de um shopping, é um caminho, você está na rua, é outro caminho, do ponto de vista só de conforto térmico, eu estou falando. Né? Luminosidade, extremamente importante. Para lojas de varejo de roupa, por exemplo, a questão do monstro, né, como você vai para o provador. Você tem que ter um cuidado enorme com relação ao provador. Quais são as condições que você está dando ali para a pessoa experimentar, vivenciar aquela narrativa, aquela roupa que você colocou? Numa loja de produtos para casa, né? Não tem o provador, mas tem esse momento do contato físico com tudo aquilo. E que precisa ter condições de luminosidade, né? De temperatura, de espacialidade, de trânsito favorecidas. Muito mais complicado. Tá, e o brasileiro, ele continua comprando o sonho ao invés de produtos? O mundo, né? Não é só o brasileiro, não é? É que a gente tem uma realidade mais dura e aí a gente precisa encontrar afeto onde é possível. O consumo tem se mostrado muito esse caminho, não é? De aportar conforto, né? Conforto estético, conforto emocional. Então, acho que tem esse lugar, não é? Que a cultura material se coloca. Eu fiz uma palestra há pouco tempo falando sobre o amor, né? O amor vem de tudo, era esse o tema, não é? E no fundo é isso que a gente quer, né? A gente quer afeto, a gente quer ser amado, a gente quer beleza, não é? E antes era a arte que aportava isso, não é? Hoje você tem o consumo se colocando como o grande eixo, né, de possibilidade, um cardápio vasto de trazer afeto, principalmente por essa via da estética, não é? Então, acho que esse é um pouco o caminho. Muito bom, obrigada. Clotilde, para encerrar esse episódio do Retailcast, olhando para o futuro, quais movimentos você acredita que vão definir o futuro de consumo relacionado à casa, bem-estar e estilo de vida?
Então, acho que tem alguns aspectos, né, Kellen, que a gente consegue já enxergar hoje que apontam para o futuro, né? Um deles é um reforço nessa dimensão da identidade, né? Da identidade de cada um. Como é que a gente vai conciliando essas possibilidades? Porque, como, né, a gente comentou, as identidades são plurais, não é? São múltiplas, a gente é muita coisa ao mesmo tempo. Então, acho que a casa, ela precisa ainda evoluir nesse aspecto, né? De como eu consigo expressar quem eu sou Uhum. nos diferentes ambientes da casa. Não é? Então, acho que aqui é um eixo que aponta para um futuro muito identitário da casa. Não é? E isso traz um desafio que são as nossas particularidades. Não é um país gigante, um país grande, né, com diferenças sociais importantes, mas todo mundo quer se expressar. Né? Independente de recursos, né, materiais e de aquisição que a gente tem. Então, em todas as classes, né, a gente quer mostrar quem a gente é. Claro que tem uma dimensão de projeção, quem a gente é e que a gente quer ser também, não é? Então, acho que aqui é um investimento de futuro importantíssimo. Entender essas identidades plurais do brasileiro. Né? O quanto ela dialoga com o internacional, o quanto que ela dialoga com quem, de fato, sempre, né, fomos e somos. Essa matriz misturada, eclética, barroca, sincrética do brasileiro. Né? Acho que o sincretismo talvez fosse um eixo aqui bacana. Né? A gente é plural e sincrético. A gente é muito e tudo misturado. Né? Uhum. Então, aqui eu acho que tem um eixo importante. O outro eixo, que a gente até falou, mas falou rapidinho, é a tecnologia. Né? A tecnologia é a IA, são os algoritmos, a domótica, ou seja, esse atravessamento da tecnologia nas casas para oferecer conforto, praticidade, né? Mas invisível. Né? Onde a gente talvez queira uma tecnologia mais aparente, na dinâmica mais, talvez, numa tela. Né? Sim, mas em outras dimensões, não. Não é? A gente quer bem humana. Não é? Então, acho que um outro eixo de futuro é a tecnologia presente, mas imperceptível. Não é? Tecnologia presente, IA, algoritmos, não é? Tudo isso ok, invisível, subsumida. Não é? Porque a gente sempre. A gente é muito. Bom, somos humanos, né? Somos antropocêntricos. A gente sempre quer estar no centro de tudo. E não a tecnologia. Não é? Entendi. Então, a gente tem que continuar nessa centralidade. E o outro aspecto, que tem muito a ver com o nosso país, e estarmos no sul global, e a gente ter a Amazônia, a gente está aí na semana da COP e tudo mais, é a questão do ambiente natural. Né? Esse diálogo a favor, principalmente, de um bem-estar. Porque essa dimensão da natureza traz uma conexão, né? Essa coisa de, né? De onde vim para onde vou, não é? Isso é inevitável, não é? Então, essa relação com a natureza traz também conforto, traz bem-estar imediato, traz conforto físico e conforto psicológico, traz a calmaria, né? Atenuação das tensões. Então, quanto mais a gente conseguir prover essa casa de diálogo com o ambiente natural. E isso não só a questão né, dos jardins, dos vasos, das estampas que remetem a esse universo, mas questões ligadas às fibras, às materialidades, o quanto a gente consegue trazer, sei lá, até as pedras. As pedras, a pedra é uma coisa super bacana, né? Porque tem essa coisa do pétrea mesmo, da imobilidade, mas ela é pura natureza. Né? Então, assim, não é orgânica, né? Principalmente na sua aparência, mas ela é natureza. Então, as pedras naturais, são sem muita Uhum. lapidação, as fibras, eu acho que isso traz uma conexão importante. Eu acho que esses três eixos apontam para um futuro em termos de pensar tendências para a casa muito importantes, porque a hora que você junta tudo isso, o que a gente quer é que a casa seja esse abrigo físico, psíquico, esse refúgio também, no sentido de um espaço assim, quase de um templo, né? De que ali a gente exista Perfeito. de uma maneira muito mais segura, né? Que eu possa vivenciar as minhas identidades plurais com segurança. A gente está em busca disso, né? Excelente. Tá Ô, bom? Tilde, deixa um recado para os nossos varejistas. O que que eles devem observar? O que que é importante eles estarem atentos? Eu acho que assim, é uma coisa muito essencial, não é? Que estar atento às pessoas. Né? Eu acho que o foco Bom central ponto. é entender as pessoas.
aquelas pessoas que, né, entram na nossa loja, aquelas pessoas que estão lá no feed do nosso Instagram, não é? Quem são essas pessoas, mas assim, tentar se desprover de miopias, não é? O que é tanto difícil, é uma luta diária, não é? Tentar entender em profundidade, né, quem somos, quem são aquelas pessoas, mas também os funcionários, né, as equipes, não é? De fato, ter um exercício das relações que favoreçam a incorporação desse outro que é plural, que está ali no fundo em busca de ser amado, sabe? O cliente, o funcionário, a equipe, o gestor, o dono. No fundo, está todo mundo querendo a mesma coisa, não é? Então, acho que a atenção às pessoas, eu acho que é o eixo central em termos de sucesso. Isso não contradiz qualquer métrica que a gente queira ter de venda, de faturamento, de participação no mercado. Não contraria. Harmoniza, né? Você pode fazer isso muito bem, ganhando dinheiro, né? Mas a gente tem que estar muito atento às pessoas. Compreensão profunda de quem somos, o que queremos, né? Das nossas angústias, dos nossos sonhos. Acho que isso ajuda muito na escolha de um objeto, ajuda muito na temperatura, ajuda muito no feed que eu estou montando, não é quem eu estou escolhendo para representar a minha marca, um influenciador. Acho que isso permeia todas as decisões que uma marca ou que marcas, né, que oferecem possibilidades para as casas precisam ter em conta. Porque as casas são habitadas por pessoas. Né? Eu acho que volta tudo para as pessoas. Esse é o ecossistema do lar, né? Exato, volta para as pessoas. Clotilde, muito obrigada pela sua participação. Espero tê-la aqui novamente, porque desse episódio saíram vários assuntos muito tem vários, né, relevantes. que a gente já abriu aí possibilidades. Keren, foi um prazer estar aqui com você, enfim, nesse diálogo com você. Enfim, acho que a gente tem momentos privilegiados, né, para refletir. Fico muito feliz de poder partilhar com você e com o time das marcas e do grupo, e agradecer também a equipe, né, que está aqui conosco, trabalhando nesse episódio. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.